É isso aí, pessoal, começando mais um Quarentena Hope. Já vou chamar agora o Du aqui, galera, pra gente bater um papo. Chegou! Rapaz, Digão, Você tá mais moreno ou é impressão minha? sei lá, se é que o quarto tá escuro, eu acho que eu tô preto mesmo, cara. Acho que eu tô preto mesmo. Tá escuro aí, Você tá rapaz. bem? Oi? Tá escuro aí. Tá escuro, tá ruim aí pra você? Tá. Fala aí, pessoal, vocês estão vendo o Du? Eu só tô vendo o óculos dele. A blusa é preta, eu tô preto. Não, bora. Dá pra ir Oi? assim. Não, dá Tá pra gente bom? fazer assim. Tô brincando. Deixa eu Como é que só, você tá? deixa eu só clarear o meu celular aqui pra poder te enxergar. Ô, louco. Amém. Eu tô bem, e Ó, o você? Edson. Paz. Amém, graças a Deus. O Edson tá falando que é o sol de Londrina. Sol da onde, velho? Tá frio. Aí, tá frio? Tá frio. Eu Aqui também. tô bem, graças a Deus. Tranquilo. Du, me fala uma coisa, como é que tá aí as coisas? Tá voltando, Londrina já funcionar? Voltou e tá parando de novo. Tá parando de novo, o pastor Rodrigo. Tá parando de novo. Ah, já tem um decreto aí. A igreja já pediu para parar também. Parou também a partir de amanhã. Vai ter um negócio um pouco mais restrito aí. Supermercados vai funcionar até sábado, domingo não vai abrir por enquanto. Porque Fechou deu um monte de coisa do mundo. certo não o freio aí do negócio? Voltar. Oi? Como que aconteceu aí? Quando voltou já ficou ruim de novo? Começou a subir os casos? Isso. Pelo tamanho da cidade e também pelos casos aqui, não se compara com o que está acontecendo aí em São Paulo. Nem se compara. Mas está assustando um pouco aqui, porque nas últimas semanas subiu bastante. Hoje já subiu mais 2 casos aqui de morte. Temos aí 81 mortos aqui em Londrina, para quem estava com 25, 27, e aí nas últimas 2 semanas. Então deu uma subida considerável. Uhum. E haja vista aí os decretos aí, o governo está colocando aí parar mais uma vez aí as coisas aí, academias, os que eles consideram não tão importantes, vamos se dizer assim, né? Igreja é Não, importante, não. sim, mas só pode estar aberta para plantão pastoral, né? Uhum. Eu imagino que, eu não sei não, mas eu acho que o Osasco vai caminhar para a mesma coisa, viu? Que agora tá começando a reabrir tudo aqui e continua subindo o negócio. Então, aqui foi depois que reabriu. Reabriu também, aí subiu a situação, né? É. Infelizmente. O Edson está falando aí que eu tô com óculos do Valdir Soriano. Tinha que ser o Chaves, cara. Tinha que ser o Chaves para falar isso. Esse Edson não vale nada, né? Abraço. Abraço, Edson. Deus te abençoe, filho. Esse Edson é top. De vez em quando ele tá fazendo umas lives aí também, cantando direto lá, né? Eu acompanhei um domingo aí, rapaz. Só modão lá de raiz, rapaz. Eu falei, meu homem tá velho. Eu achei que era eu, Rodrigo. Agora, Nada. não é? Ô, Rodrigo, seu vídeo travou pra mim aqui. Fala de Deus, novo. Deus é bom com ele, né? Porque Deus deu um filho bonito pra ele, não? Deu, porque o moleque feio demais, rapaz. Feio, pensa. Misericórdia. Olha, ô, Rodrigo, eu tô minha amiga Roberta aí, tá bom? Manda um abraço pra ela aí. Ô, Roberta, seja muito bem-vinda aqui, viu? Deus abençoe. Vocês moram no meu Amém, coração. Roberta. Do Rodrigo, você sabe que eu amo a vida de vocês, de verdade. Valeu, Ed. Quando você Amém. cantar, manda um alô pra nós. Amém, Roberta. Beijo, Roberta. Deus te abençoe, filho. Du, como é que você tá aí hoje? Hoje tem louvor aí, não? Não preparei louvor, Digão. Qual a palavra? Fique em paz, tranquilo. Então vamos de conversa hoje mesmo. Eu também não tô com a viola aqui não, que eu não peguei, mas vamos bater um papo hoje aqui.
eu chamei você de volta aqui justamente para a gente falar desse tempo, falar das igrejas, porque as igrejas também estão voltando por aqui, aí você acabou de me falar que já voltou e já está parando, né? E Tá parando. aqui está começando a voltar, inclusive a minha volta domingo agora. Certo. O Zeca já tem umas 2 semanas na ativa lá também. Ah, legal. Saudade dele, hein? Manda um abraço para ele quando vê. Eu tive domingo almoçando com ele lá e eles já estão super na ativa lá. Mas ao mesmo tempo, eu falei com algumas pessoas hoje, falei com alguns membros da igreja, me perguntaram a posição, né? Que quando falaram de reabertura, a gente já é logo os primeiros a ter que dar uma, né? E me perguntaram. Dá uma lançada. E eu falei, ó, vou falar a verdade para você. A gente está voltando, porque é o que está mandando agora, né? A gente está seguindo as normas, está seguindo tudo, eles estão mandando voltar. Mas eu estou preocupado de fato ainda, né? Não é falta de fé, não é falta de nada, mas preocupado com o que eu estou vendo. E agora você me falando isso aí, de fato, é uma cidade menor, é lógico, mas Osasco, sim, aqui, cara, hoje eu estive acompanhando, Osasco nós já estamos passando dos 480 óbitos já, e mais de 6 mil 480, casos, né? Sim. Mais de 6 mil casos confirmados. Então a gente fica meio assim e sabe que o povo, principalmente nós cristãos, somos pessoas carinhosas, que chega, às vezes esquece, vai dar um abraço, esquece, né? Às vezes você esquece. E sim, nós perdemos, lá na Casa Gospel, nós perdemos um pastor muito amigo, recente lá, não da igreja, mas frequentava a igreja, sempre estava lá com a gente. Inclusive, ele estava no dia da minha consagração e internou ele, a esposa, e ele veio a falecer. Então, sim, são dias assim que a gente fica preocupado, porém, claro, crendo que Deus está no controle, crendo tudo isso. O que eu queria bater um papo hoje bem, bem fera aqui com você, Edu? O meu posicionamento, vou falar de mim, depois você fala de você. Eu, pastor Rodrigo, mudei muito a minha concepção dos primeiros dias dessa pandemia, né? Certo. Nos primeiros dias, a gente via, e eu também fiz isso muitas vezes, só o pastor Cleiton aí, Deus te abençoe, pastor Cleiton. Amém. É o pastor Cleiton, esteve comigo na live também. Pastor Cleiton, por favor, me chama no direct aí, porque eu tô para agendar uma live com você, já tem uns dias e eu esqueço. Então me manda uma mensagem para a gente combinar. Eu esqueço pastor de verdade. Pastor Rodrigo, abençoe o homem, ele esteve conosco aí, depois eu te mando um vídeo dele. Uma benção. Foi muito me chama para a gente combinar, tá bom? Então, Du, e dentro de tudo isso, no começo, eu fui um desses caras que orava muito e seguia muito aquela linha de que praga alguma chegará à tua tenda, o sangue do cordeiro está na tua porta, você não será atingido, você não... Eu fui uma dessas pessoas. Mas ao decorrer disso, minha concepção mudou muito, cara. Porque o sol nasce para todos, né? Vamos falar assim. E a pandemia veio para todos também. Sim. Então é muito complicado, nos dias de hoje, eu orar dessa maneira. Porque, e se vier? Eu vou falar o quê? Se vier na tua casa, eu vou falar que você estava em pecado? De forma alguma, exatamente. Não dá, né? Então, como que você tem visto isso e como que você tem analisado tudo isso desde o começo até agora? Aí? Ó, pastor Rodrigo, eu vou ser sincero com você. Nós estivemos conversando nas 2 lives, você esteve comigo, eu tive com você lá na primeira, lá no começo. A minha concepção a respeito não mudou muito, não. Eu ainda tenho uma ideia de espiritual no que diz respeito a exatamente a gente continuar acreditando, continuar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós precisamos vigiar, precisamos ser inteligentes nessa parte aí também, porque é uma questão de punho mundial. Não é só Londrina, não é só Osasco, não é só São Paulo, não é só outra cidade exclusiva. Então nós estamos no meio de um punho mundial, tá? Então o negócio existe. Não vou entrar na questão política, porque eu não sou político. Não vou entrar na questão de médico, porque eu não sou médico. Não vou entrar em questão de infectologista, porque eu também não sou.
Não vou entrar em questão de imprensa e de mídia, porque eu também não faço parte dela. Até Então, o porque nosso interesse... é a permissão de Deus, né? Não entendi. Até porque nada acontece sem a permissão de Deus. Você está entendendo? Então, exatamente. Então, assim, eu vejo pelo lado, eu vou pelo lado da palavra, eu vou pelo lado de que Deus está no controle de todas as coisas, apesar dessa dificuldade, Deus está no controle de todas as coisas, mas a gente tem que também ser inteligente, igual você falou aí, nós não podemos julgar de que a casa que entrou a pandemia, que entrou o coronavírus, que entrou dengue, que entrou isso está em pecado, lógico que não. Mas nós temos que salientar os cuidados que nós temos que ter. Haja vista que o crescimento veio por quê? Porque várias cidades abriram tudo como se dissesse, vai morrer um monte de gente mesmo, então vamos abrir tudo, depois fecha de novo, não tem problema. Então, eu levo muito pela consideração espiritual, mas eu preciso ser um pouco natural nesse sentido também. Eu preciso acreditar nisso. O que eu levo em consideração, o pastor Rodrigo? As pessoas às vezes falam assim, as igrejas vão se fechar, é falta de fé. Não, não é falta de fé. Não é falta de fé, porque se você for analisar uma questão de fé, a Bíblia nos ensina lá na primeira carta de Pedro que no Senhor nós temos que obedecer ao nosso governo. Nós temos que obedecer ao nosso governo. E é no Senhor. Ou seja, nós estamos adorando a Deus, adorando ao Senhor, quando nós obedecemos ao nosso governo. Amém. Não cabe nós hoje ficar questionando o governo se está errado ou se está certo, porque Provérbios 29:4 fala que quando o governo vai ruim, o povo vai ruim. Quando o governo vai bom, o povo também vai bem. Então não adianta eu questionar, sendo que a Bíblia já me informa isso. Se eu questionar, eu vou estar passando até a própria Bíblia. Então não cabe a nós questionar. O que cabe a nós é como a Bíblia também nos informa, que nós temos que orar pelo nosso presidente, Amém. orar pelo nosso governo, para que a nossa vida seja uma vida de paz e tranquila, para você ter ideia. Amém. Então, Rodrigo, eu não mudei muito a minha concepção a respeito, não. Eu concordo completamente contigo, porque na primeira parte que nós conversamos sobre isso lá atrás, nós estávamos em concordância. E eu também continuo concordando com você, porque por ser uma questão de punho mundial, nós precisamos ter a nossa vigilância, precisamos ser espirituais, mas nós precisamos levar em consideração a coisa um pouco natural também. Nós precisamos tomar cuidado. O que eu quero dizer, quando eu digo assim que mudou um pouco, né, no sentido de que eu vejo isso e eu posso dizer como igreja, isso me magoa, cara. Porque eu vejo homens de Deus orando nesse sentido, mas você percebe que orando nesse sentido acaba sendo, como que eu posso expressar aqui? Uma oração preconceituosa, vamos dizer assim. Por quê? Porque é como se houvessem os santos e os pecadores, né? Então, é claro, nós profetizamos, nós declaramos que praga nenhuma vai chegar à nossa tenda, tudo. Mas quando nós começamos a ver que muitos dos nossos estão também, vamos dizer assim, padecendo, né? Muitos de dentro de casa, a gente tem que começar a tomar cuidado com o que fala, né? Não que longe de mim não crer no que Deus está fazendo, jamais. Eu tenho plena convicção que Deus está no controle, tenho plena convicção do que Deus está fazendo e plena convicção que Deus está fazendo um alinhamento tremendo, principalmente na igreja. Principalmente, eu vejo dessa forma. É isso mesmo. Só que quando eu vejo pastores profetizando esse tipo de oração, me dá uma veia exclusiva, não inclusiva. Você entende? Sim, eu estou entendendo, Rodrigo. É dessa forma. É dessa forma que a gente pensa também. Não cabe nós julgar, vou repetir aqui, não cabe a nós questionar as pessoas. O certo é que a única coisa que eu vejo acontecendo, Rodrigo, é que exatamente as pessoas que... Eu não vou dizer as pessoas espirituais demais. As pessoas que espiritualizaram a coisa demais. Olha a diferença. Olha a diferença. Espiritualizar a coisa demais. Ou então fazer... como é que fala que eu posso dizer para você? Deixar mais gigante a situação. Dar uma de Datena 2 vezes, né? Porque conseguir deixar tudo pior do que já é. Fofoca gospel, né? Oi? Fofoca gospel. É desse jeito. Então, cara, as pessoas, quando começaram exatamente
ver mais perto o que está acontecendo, Deus levando para ele aqueles que do nosso convívio, o negócio apertou um pouco mais, as pessoas pararam um pouquinho, pelo menos aqui eu estou sentindo isso. As pessoas pararam um pouquinho mais e falaram, peraí, o negócio não é assim não. Não estou falando desses caras, esses pastores de renomes, não. Porque esses pastores de renome, para falar a verdade, eu nem assisto, eu nem perco meu tempo mais. Porque batem, deixam de ser espirituais, espiritualizam a coisa demais. Então, para mim, não funciona. Mas, pastor Rodrigo, eu concordo contigo exatamente. Deixa eu só até corrigir aqui essa questão de conceito, é exatamente isso. Não é uma questão de mudança de conceito, mas é olhar a coisa de uma grande realidade. Nós temos a palavra de Deus como nosso parâmetro, nós temos Deus no principal de todas as coisas, Amém. mas nós precisamos ser naturais, precisamos ser vigilantes, precisamos ser homens, precisamos olhar para todos os lados. Todos os lados. Nós precisamos ser inteligentes nessa hora, nós precisamos ser motivados, precisamos motivar. Amém. Mas o negócio é estreito, mas a gente estamos aí orando, buscando ao Senhor, para que as coisas encaminhem bem aí no grande final aí para a bênção de Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, Fábio Cruz da Moriá, o pastor Felipe Rocha, da Igreja Díper, em Jundiaí. Deus abençoe vocês por estar aqui. Obrigado, viu? Pastor Felipe. Fábio Cruz da Moriá, é da Igreja Batista Moriá? Eu acho que é. Fábio, você é da. Fala aí pra gente, você é da Igreja Batista Moriá ou é o nome da sua empresa? Manda aí pra gente. O Fábio tá sempre por aqui. O Felipe Moriá, também. Me lembra bem a igreja. Oi? Pastor Felipe também fez uma live abençoada comigo aqui. Amém, pastor Felipe, Deus abençoe. Lembra Moriá por causa da igreja do 18, né, do quilômetro 18, e ali no Parque Jandaia, onde era o pastor Walter, né, nosso pastor. A Moriá fica ali no Quitaúna. Quitaúna, exatamente. Quitaúna. O 18 é pra cá, verdade. Du, seguinte, vamos lá. Em relação a tudo isso que a gente falou, é importante, eu vou ressaltar hoje alguns pontos que eu passei por isso hoje. Hoje eu tive a oportunidade, inclusive o Du aí, que é minha ovelha, hoje eu mandei aquela palavra, você recebeu também, né? Sim. Eu mandei o áudio da palavra ali e eu tive uma resposta de muitas pessoas daquela palavra. Eu mandei no grupo de transmissão e por incrível que pareça, pessoas que estavam precisando, mas também pessoas que estão com muitos problemas nesses dias. Né? Eu tive ovelhas minhas que disseram para mim, poxa, veio num momento, eu tive um problema que eu cheguei aí no psicólogo esses tempos por causa dessa ansiedade. A outra me disse que está com N problemas com relacionamento, com a família, que não sei o quê. Então, esse momento me mostrou o quão importante é a gente, com a ferramenta certa na mão, a gente poder fazer a diferença. É o que você falou nesses dias aí, que a gente tem que animar as pessoas, mas também palavras de vida, de dar força, né? Acho que foi essa palavra que você usou. E, cara, eu hoje eu fiquei assustado com a repercussão que isso me trouxe. No bom sentido. No bom sentido, assim, porque eu estava mandando a palavra, mas me preocupando porque muitas pessoas estavam ali precisando demais. Como que tem sido aí para vocês em Londrina? Tem rolado umas coisas dessas, assim? Tem sim. Tem repercutido muito, porque eu converso muito com as pessoas aqui. Haja vista que na última semana a gente estava em culto aqui ainda, então o pessoal ainda estava vindo. Nós estamos em número pequenos ainda também, mas conversando com as pessoas, minha esposa conversando com os irmãos aqui, tem repercutido muito a questão da ansiedade. Muito. Eu vou ser muito sincero, vou levar um pouco mais adentro a coisa. A coisa está bem feia. Bem feia. Porque, Rodrigo, é assim, nós somos uma igreja que estamos em formação. Então, são pessoas vindo de casamento destruídos, casamento praticamente destruídos, briga entre irmãos, sabe? Então, o negócio está bem esquisito, assim. Há uma repercussão muito grande. Eu não sei, talvez pelo número pequeno que eu tenha, talvez seja um pouco mais perto de mim, sabe? Não estou falando que as pessoas estão
longe de você, você está perto das pessoas aí, as pessoas estão perto de você, haja vista que você repercutiu bem isso durante o dia. Mas aqui, como mora muito perto do outro, não é só uma questão da igreja, é questão de vizinhança, mora um É, perto do outro. Então, às vezes acontece uma coisa ali, Rodrigo, é questão de 2 minutos eu já estou sabendo. Questão de 2 minutos eu já estou sabendo o que está acontecendo. Então, tem repercutido muito aqui também, as pessoas essa pandemia, por ser uma igreja formada, não só aqui em Londrina, mas qualquer uma outra igreja que está sendo formada, prejudicou bastante. Prejudicou, deu um diferencial muito grande de uma igreja que já está formada há anos. Afastaram pessoas e, por esse motivo, eu e minha esposa temos que estar sempre ligando para as pessoas, conversando com as pessoas. Nós temos casos aqui da pessoa estar doente, está com câncer, ele piorou o câncer da pessoa. A pessoa até então estava vindo para o culto, mesmo doente com câncer, para você ter ideia. Então o negócio tá bem feio mesmo, Rodrigo. Mas é o que eu sempre falo para você, a nossa palavra é sempre de fé, a nossa palavra é sempre de esperança, porque tudo que está acontecendo nos dias de hoje, independente de pandemia ou não, tudo que está acontecendo nos dias de hoje, nós temos um parâmetro bíblico, nós temos base bíblica para isso, tem acontecimentos bíblicos para nós defendermos essas coisas que acontecem. O que me tem me assustado como igreja nesses dias, realmente, tem sido alarmante isso que você falou. Eu não quis ser muito incisivo, mas o negócio é bem feio. É o que você falou. De fato é isso. É bem feio e do mesmo jeito que eu tenho pessoas que congregam comigo e estão com problemas, existem pessoas que são amigos distantes que também falam, meu Deus, essa palavra veio na hora certa, na hora exata que eu estava aqui, já sem saber o que fazer. E o que me deixa assim meio pensativo, vamos dizer assim, para não ser muito explícito, onde está a igreja? Porque nesses dias onde a gente tem tanta ferramenta, tem internet, de rede social de tudo que é jeito, para você mandar um versículo que seja, para mandar um oi que seja, né? Às vezes a pessoa só quer conversar. Você talvez está num lugar menor, mas mesmo assim a internet nos faz romper fronteiras, como está acontecendo aqui agora. Exato. Aí Exatamente. isso me deixa pensativo, aonde está a igreja? O que a igreja está fazendo? A igreja está preocupada só em voltar a reabrir para fazer um culto? Parece que sim, Rodrigo. Parece que muitos estão pensando dessa maneira. E o que eu falo para as pessoas é o seguinte: a igreja, ela precisa ser uma igreja diferente. Ela precisa. Eu costumo dizer, Rodrigo, que o pecador, para ele vir para dentro, eu tenho que ir lá para fora. Então, eu preciso ser uma igreja lá fora. Eu preciso entender o motivo do que as pessoas estão passando. Não adianta, eu já falei aqui na outra live para você, não adianta eu como missionário, por exemplo, eu me recuso a entender que uma pessoa não quer saber de Deus. Não dá para eu entender isso. Eu costumo dizer, Rodrigo, que numa visão missionária, o missionário ele tem uma visão completamente diferente a de todas as visões da igreja. Enquanto a igreja, muitos, aí entra o que você está falando, muita igreja pensa que não está acontecendo nada, que a pessoa não quer saber nada, o missionário, se ele pensar assim, logo ele não pode ser missionário. Ele não pode. Se ele pensar dessa forma, ele não pode. Não pode. Entendeu? Então, é exatamente isso, cara. Nós precisamos ser uma igreja diferenciada, nós precisamos entender as pessoas. Tem hora, Rodrigo, que eu vou ser muito sincero com você, só a palavra não basta. Ela basta porque ela tem um poder muito grande. Mas eu preciso fazer a diferença através da palavra. E a palavra me ensina dizendo que eu tenho que fazer a diferença. Amém. Eu levando o que tiver ao meu alcance. O que tiver ao meu alcance, eu tenho que fazer. Não é só a palavra. Vamos supor, se você pega um morador de rua, você vai levar só a palavra? É capaz do cara te bater, o cara te dar um couro e ficar com a tua Bíblia, ficar com as tuas coisas. Não dá. Para um morador de rua, o que você tem que levar? Além da palavra, você tem que levar comida, você tem que levar uma blusa, você tem que levar comida, você tem que levar um monte de apetrechos além da palavra. Você entendeu? Então nós precisamos ser dessa diferença da igreja. Na verdade, primeiro ele precisa comer, porque senão ele não quer nem ouvir a palavra, né? Não vai, cara, porque existe o interesse. Existe o interesse, não adianta. Quando o cara procura uma igreja, existe o interesse, ele quer algo. Ele quer alguma coisa. A igreja é hospital, a igreja é pronto-socorro, ele precisa ser curado, ele quer uma cura.
Você está entendendo? Só que eu preciso Exatamente. entender lá fora, eu preciso pensar um pouco além dele. Eu preciso entender, antes que ele procure, é eu ir procurar. É esse o diferencial. Mandar um abraço para a Michelle, acabou de entrar, e a Michelle também é minha ovelha lá da Casa Gospel. Deus abençoe, Amém. Michelle. Amém, Michele. A paz de Cristo. Deus te abençoe. Você falou algo muito importante, que é até algo que a gente quase não ouve nos dias de hoje, isso aí que você falou. A igreja precisa ser um hospital. Precisa, porque cara, as pessoas chegam zoadas. Desculpa a expressão brega que eu vou usar aqui, bem pobre mesmo, as pessoas chegam zoadas, cara. Zoada, você tá entendendo? É assim que as pessoas chegam. Eu cheguei assim na igreja, você chegou assim. Você, todos nós chegamos assim. Você entendeu? Eu quero que as pessoas, por exemplo, que estão assistindo essa live agora, entendam que a igreja não é um lugar onde as pessoas pensam assim, eu vou para a igreja, eu preciso parar disso, eu preciso parar daquilo. Não, quem convence é Deus. Não tem pastor, Amém. não tem presbítero, não tem nenhum para dizer para você assim, agora você tem que fazer isso, você tem que parar. Não, não é uma regra. A Bíblia é uma regra de vida. Mas nós precisamos salientar e cuidar e entender a pouco a libertação, a cura, para chegar a uma salvação. Para chegar à salvação. A pessoa não entende a salvação se ela não for curada, se ela não for liberta. Não vai Amém. entender. Amém. Já reparou? Muitos não vão para a igreja porque tem medo de ir para a igreja, porque acha que a forma que ela está vivendo não é digna de entrar dentro de uma igreja. Quando, na verdade, é o contrário. Você está entendendo? Mas para a pessoa entender isso, o que nós temos que ser? É o que eu falei para você, é o que você tem que falar também. Nós temos que ir na casa, nós temos que ir lá fora, temos que atender lá fora, né? É isso aí. Exatamente isso. Hoje eu vou até falar nessa live aqui. Se alguém achar ruim depois, se entende com Deus. Hoje eu ouvi eu ouvi foi até com o Du. Eu tava falando com o Du aí, com o Edu Marcel, e ele falou para mim, rapaz, você tá com saudade de congregar, tudo? Falou, olha, Edu, falar para você, eu tô até tranquilo, né? É claro que a gente gosta de ir para a igreja, é claro que sim, de adorar, mas eu tô sendo tão produtivo no meu tempo de quarentena, porque eu não parei, a gente tá aqui, você aí, a gente tá o tempo inteiro pregando a palavra, o tempo inteiro fazendo live da palavra, e meditando, e conhecendo pessoas, e sendo ministrado, né? Quantas vezes, eu fui ministrado muitas vezes nessas lives aqui, que eu falei, meu Deus do céu, quando eu menos esperava, eu estava sendo ministrado aqui. Então, esse transbordar, né, daqui para aí, daí para cá, e a gente vai fazendo isso, e depois as pessoas que vão vendo, que vão... Então, quer dizer, eu tenho sido tão produtivo, e acredito que você também, porque eu tenho acompanhado, que eu falo, meu Deus, quer dizer, eu não preciso só da estrutura física para fazer a obra. Eu tenho que fazer a obra independente de onde eu estou, da situação que eu estou vivendo. Paulo não estava preso? Preso, ele fazia a obra absurdamente. Então, quer dizer, nós estamos, de certa forma, presos, não dá para parar de fazer a obra assim, com tanta ferramenta na mão, Du. Exato, exatamente. É muita coisa que a gente tem na mão hoje com uma facilidade muito grande. Você me contou isso no começo das suas lives. Falou, nós temos uma ferramenta. Antigamente você pagava muito caro para ter esse acesso. Cara, hoje um celular, um fone, alguma coisa desse tipo, você consegue fazer um negócio espantoso, você alcança. Quantos lugares você não alcançou com a sua live? Pois eu tava é. vendo esses dias as lives que ficou gravada, que nós fazemos. Chegou na Tailândia, chegou nos Estados Unidos, chegou no Canadá. Você Primos, gente... amigos que estão longe assistindo, sendo abençoados, na verdade, sabe? Esse intermédio, essa ponte de ligação que eu estou tendo com você agora, São Paulo, Londrina, né? Então, isso é uma coisa extraordinária. É um veículo de comunicação que a gente tem que levar para as pessoas dessa forma. Eu entendo assim, a pessoa ela não vai ficar presa a isso. Não vai ficar presa a isso. Quando a igreja voltar, as pessoas perguntam, quando a igreja voltar, vai continuar lá? Vai ficar... Não, pode até continuar, mas as pessoas serão ensinadas da importância de estar dentro da igreja. Exatamente. Porque, olha só que coisa interessante que eu estava conversando essa semana. Quando eu entrei nas casas das pessoas para convidar as pessoas, eu não convidei para as pessoas ir para a igreja. Eu convidei as pessoas para vir para Jesus. Amém. Automaticamente elas estão dentro da igreja, você está entendendo? Então, esse tipo de convite que eu não concordo. Mas Hebreus 10:25 nos ensina a importância da comunhão. Nós precisamos ter comunhão um com o outro, e a igreja que faz isso. Claro. Isso é gostoso.
Eu também estou muito tranquilo a respeito, eu estou preocupado no sentido de almas, de almas. Mas quando eu me atento a ter a minha atenção para elas, eu fico tranquilo. Eu fico muito tranquilo. Eu não posso ter medo de que eu possa perdê-las. Tudo bem que salvação é individual, mas eu não posso ter medo, eu não posso me amedrontar diante dessa situação. Eu preciso estar tranquilo da mesma forma que você está, sabe? Conversando com as pessoas sempre. Mas eu não fiz o convite para essas pessoas estarem na igreja. Mas elas estão comigo hoje na igreja por quê? Porque elas receberam o convite de Jesus. Eu Glória a não Deus. convidei essas pessoas para chegar e dar dinheiro na igreja. Não é isso. É Jesus. É Jesus Cristo. É o único. É esse. Se as pessoas entendessem o principal convite, vir até Cristo, talvez o negócio mudasse um pouco. Mudasse de verdade, eu digo, de verdade mesmo. Hoje é muito. Eu vou falar essa última consideração aqui, já quero que você ministre a palavra. Isso só me dá certeza daquilo que a gente também falou nas nossas lives, daquele meme lá do diabo de um lado, Jesus no outro, que estava abrindo uma igreja em cada casa, né? Hoje a gente está vendo aí que a realidade não é essa. As pessoas que não estão ainda com calejada na palavra, calejada alicerçada em Deus, né? Que tem experiência, vamos dizer assim, em caminhada mesmo, né? Porque eu creio que o evangelho é cicatriz nossa da caminhada. Essas cicatrizes da caminhada nos fazem, como um soldado, né? Tá firme com Jesus, tá? Ó quem tá aí, Vera Abreu. Ô, Verinha, Deus te abençoe. Rapaz, olha a Vera. Deixa eu lembrar uma coisa da Vera aqui. Olaria do Nino, eu acho que ela deve estar morando lá ainda. Rodrigo, pastor Rodrigo, Jaqueline. A Vera foi companheira nossa, poucos dias lá, poucos meses lá, mas foi uma grande companheira lá, rapaz, cantando lá com a gente, não foi? Ô, Verinha, Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus. Deus te guarde sempre aí, abençoe você e sua família. Deus abençoe, Vera. Obrigado por você estar aqui. Então, Du, isso mais do que nunca me prova, cara, que realmente não é assim a conversa, não. Que tá abrindo uma igreja em cada casa agora, que a gente sabe, isso nos prova o quê? Que para estar com Deus não pode ser superficial. Amém. Fato. Eu já termino aqui e já passo para você e para você ministrar a palavra. Parabéns pela tua colocação agora, viu? Parabéns. Deus te abençoe muito, pastor Rodrigo, muito. E é uma verdade, viu? Rodrigo, eu quero trazer para os irmãos hoje, o pessoal que está na live aí conosco, a Vera, o pessoal que entrou aí. Nesse tempo que nós estamos passando, eu lembro muito de alguns personagens bíblicos. E hoje eu me atento um pouco para Davi. Para Davi, cara, porque ele me ensina muito ainda. Mesmo Davi ainda sendo menino, pastor de ovelhas. Quando eu vejo Davi sendo pastor de ovelhas, eu vejo que ele está trabalhando para o seu pai. Ele está trabalhando para o seu pai, ele pastoreando as ovelhas. Porque enquanto ele estava trabalhando, eu não vou usar um termo brega aqui, porque eu sou meio maluco, daqui a pouco eu vou acabar usando e sabe? Enquanto Davi está trabalhando, os irmãos dele parece que está fazendo outra coisa. Se eu vagabundando, vamos se colocar assim, que é a verdade. Porque quando precisava de um rei novo no lugar de Saul, Samuel falou lá Samuel foi lá para ungir na casa de Jessé. E o que o bando dos irmãos de Davi estava fazendo dentro da casa? Porque Davi estava trabalhando. Os outros estavam fazendo o quê? Explica para mim. Só pode estar fazendo outra coisa, né? Para não falar o termo de novo. Oi? Todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, e Davi trabalhando, cara. Isso me incomoda muito, sabe? A questão do Davi nos dias de hoje, que ele nos ensina, é uma questão, Davi, eu já estou chamando você de Davi, estou profetizando para você. É uma questão, pastor Rodrigo, da maneira que ele se colocou para lutar contra o gigante, enquanto todos estavam com medo. Porque entre a questão espiritual e a questão natural, existe um caminho que Davi traçou. Só que nesses dois caminhos que Davi traçou, que é esse o ensinamento que eu quero trazer através dessa palavra, esse caminho entre o natural e o sobrenatural, o espiritual, vamos colocar assim, existiam duas situações que Davi precisou vencer para ele lá na frente derrotar o gigante. Eu costumo dizer, pastor Rodrigo, que os irmãos vão entender a concepção, vão entender o meu ponto de vista.
Talvez o mais complicado do que até o próprio gigante. Do que o próprio gigante. Você sabe por quê? Porque quando Davi planejou lutar contra o gigante, ele foi muito inteligente. Ele não foi lutar fisicamente, ele é besta. Não tinha lógica, né? Uma luta contra o gigante e uma luta física. Ele simplesmente ia ser amassado, acabado, enterrado ali. E acontecer exatamente como o Golias falou: eu vou te jogar, não vou dar para cachorro comer, sabe? Só que, como Davi planejou isso, que não foi uma luta física, eu tenho por mim, Rodrigo, para mim, na minha concepção, entre essa coisa natural e essa coisa sobrenatural, dois pontos importantes que Davi precisou vencer antes, que era a sua própria natureza e lidar com pessoas. Cara, quer ver gente ruim, vai ler Bíblia. Quer ver gente ruim, vai ler Bíblia. É os irmãos de Davi. E outro, os maiores problemas que a Bíblia nos relata aqui, como narrativas, era com irmãos. Esaú e Jacó, Davi e seus irmãos, os filhos de Davi, Caim e Abel, sabe, tantos outros aí que tiveram problema, que é o que nós vemos hoje. Mas Davi teve que vencer a sua própria natureza e teve que lidar com pessoas. Porque o que acontece? A palavra que eu quero trazer em 4 pontos é o seguinte: a parte natural da coisa, a motivação. Davi era um cara motivado. Porque enquanto os irmãos estavam lá dentro do exército, e quando Jessé manda Davi, vai lá verificar, vai ver se os seus irmãos estão bem, Davi, quando chega, um dos seus irmãos fala para ele: moleque, o que você está fazendo aqui, cara? Vai lá para acertar as ovelhas do teu papai, do pai. Vai lá cuidar das ovelhas do pai lá, porque você ganha mais. Não sei o que você está fazendo aqui, intrometido. É mais ou menos essa ideia. Eu acho que um dos irmãos de Davi deve ter... Porque Davi, cara, é um cara motivado. O que ele pensou? Falou assim, o que vai acontecer com o cara que lutar contra o gigante? Davi não perguntou para o cara que vai vencer o gigante. Davi perguntou: o que vai acontecer com o cara que vai lutar contra o gigante? Não vai pagar mais imposto de renda, IPVA, IPTU, sei lá, qualquer coisa assim. Vai ficar rico e vai casar lá com a japonesinha, Micão. Acabou. Você tá entendendo? Motivação. Isso aí, gente, isso aí é uma fichinha para Davi. Só mostra que ele é um cara motivado. Quando Davi disse, eu vou lutar, eu acho que na cabeça dos irmãos do Davi, ele falou assim, deve ter tomado corotinho, não é possível, cara, deve estar bêbado, deve ter tomado uma maconha, sei lá, alguma coisa desse tipo. Porque Davi, cara, é uma coisa ilógica, é uma coisa, sabe, se você olhar o ponto de vista assim, o nosso ponto de vista, você vai falar, é loucura. Então, eu não vou questionar os irmãos de Davi nessa questão, porque parece simples, né? Todo mundo estava com medo do gigante. Se fosse eu lá, eu também teria medo. Se fosse você, com certeza você teria medo. Davi é a ilógica dentro de uma lógica, cara. Davi é um negócio extraordinário dentro de uma... É um negócio maluco dentro do extraordinário. Amém. Enquanto todo mundo, o próprio Saul tinha medo, Davi foi o cara que é o ponto do equilíbrio da coisa aqui. Davi é um cara motivado, só que dentro da motivação, ele teve os seus lados negativos, que é os seus irmãos contra ele e a sua própria natureza. E é isso que nós precisamos vencer. Irmão, vamos orar aqui para que o inimigo seja o devorador entrou na minha casa. Querido, tem um negócio meio maluco que a gente precisa aprender. Precisa aprender. O nosso maior inimigo não é Satanás, o nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é a nossa própria natureza. É a primeira coisa. É a nossa natureza. Nós precisamos ser motivados, mas nós precisamos perceber a nossa natureza. A nossa natureza ela tem uma tendência pecaminosa. Porque se você for olhar Davi novinho, matou o urso, matou o leão, matou o gigante, mas caiu com a mulher. Então, a própria natureza. Você está entendendo? A própria natureza nós precisamos tomar cuidado. Porque se a nossa natureza der lugar para Satanás, ele vai fazer bagunça. Porque a Bíblia diz em João 10:10, o ladrão veio senão matar, roubar e destruir, mas eu vos dar vida e vida e abundância. Então você percebe que é uma escolha? Se nós dermos lugar para ele, infelizmente, olha o que a Vera falou aí, o maior vilão sou eu. É exatamente, Vera, exatamente isso, pastor Rodrigo, que a Vera está falando. A minha natureza. Porque, cara, motivado eu sou, tantas coisas nós temos aqui, nós precisamos estar motivados, precisamos motivar pessoas. Mas como é que eu vou motivar pessoas se eu estiver desmotivado, cara de fuinha, não dá. Então, Davi é um cara super motivado, já chegou perguntando logo o que ele vai receber, vai ficar rico, vai ganhar um monte de coisa, vai casar lá com a menininha, e pronto.
E ele falou, eu vou lutar contra esse gigante. Os irmãos foram contra ele. Querido, a palavra que eu tenho para você nessa noite é que você quer ter pouca decepção na sua vida, escolha bem suas amizades. Selecione suas amizades. Porque decepção lá fora não tem como. Decepção é só dentro, é só quem está ao nosso redor. É só com as pessoas que estão mais perto. É só assim que a gente nos decepciona. Sim. É só assim. Por quê? Porque são pessoas que nós gostamos. São pessoas que nós amamos. São pessoas que nós queremos bem. São pessoas que nós carregamos no braço. São pessoas que nós tratamos de uma forma extraordinária. E Davi, certamente, gente, na cabeça dele deve ter passado, apesar da motivação dele aqui, eu tenho plena certeza, ele, como ser humano, ainda menino, mas como ser humano, deve ter pensado, cara, mas nem meus irmãos estão comigo. Nem eles estão comigo. José foi a mesma coisa, mas nem eles. Por quê? Por que está acontecendo essas coisas? E muitas vezes é o que você está perguntando, é o que as pessoas estão perguntando. Poxa vida, mas o apoio que eu estou precisando eu não estou tendo. Gente, mas coloca uma coisa no seu coração, eu vou colocar no meu coração, o pastor Rodrigo coloca no seu coração. O maior apoio, o nosso maior apoio é o Senhor. Aí entra a questão da vida espiritual de Davi, do sobrenatural. Amém. Porque quando Davi, lá em 1 Samuel 17:45, ele olha para o gigante e fala assim, ó, você vem com lança. Ele transporta a responsabilidade para o gigante. A responsabilidade era totalmente do gigante, ele não tinha o que fazer. Para o gigante era fácil lá aquela luta. Para o gigante era fácil. Só que o gigante ele queria lutar fisicamente. Porque no meio de um monte de gente no exército de Israel, o gigante pediu um só para lutar. Além de bobo sua cara, o jeito de andar, cara. Porque olha o tamanho dele. Ele pediu um cara para lutar. Ele não pediu o exército inteiro. Ó. Manda um só para vir. Você tá entendendo? Só que aí entra a questão, e quando o Davi, ele transfere a responsabilidade para o gigante, fala, fica, eu tô na minha, eu tô aqui. Só que o que Davi, o que me espanta, no bom sentido, é que quando o Davi usa o termo assim, ó, você vem com lança, com espada, com escudo, todo o apetrecho que você tem. Só que quando o Davi usa a palavra assim, eu, porém, olha a condição que Davi está se colocando. Eu. Quando o Davi fala porém, ele já tirou o eu dele. Ele já derrubou o eu dele. Eu, porém, ó, vai mais alguém aí. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Golias, a qual você desafiou? A qual você desafiou? Porque uma coisa, querido, é o lutador, ele sempre enfrenta desafio. O gigante, ele também enfrentava o desafio, mas só que nós precisamos ter desafio. Nós precisamos sair da mesmice de sempre. Ah, eu quero coisa nova na minha vida, mas vive fazendo coisa velha. Não dá, cara, não dá. Não dá. Nós precisamos de desafio. A Bíblia, Rodrigo, ela é paz, ela é alegria, ela é consolo, ela é conforto. Ó, você faz aniversário, você tem Bíblia. Você tem aniversário de pessoas queridas, você tem palavra para pessoas. Salmo 90:12. Você quer paz, a Bíblia tem paz. Você quer alegria, a Bíblia tem alegria. Na morte, a Bíblia tem conforto e tem consolo. Mas quando a Bíblia desafia, cara, parece que mexe com a vida da pessoa, ou a pessoa se afasta, ou... Por que muitos não acreditam na palavra de Deus? Porque quando a palavra de Deus desafia ela, mexe com ela, ou ela acredita ou ela não acredita. São as duas hipóteses que existem. É o caminho da salvação. Larga, né? Ou estreita. Então, cara, Davi, eu acho impressionante a forma que Davi lidar com essa situação. De uma forma muito inteligente. De uma forma grandiosa. É assim que nós precisamos ser. Amém. Ver o que está ao nosso redor. Preparar as 5 pedrinhas, apesar de ter jogado uma. Isso me ensina o quê? Ele preparou 5 pedrinhas lisas. Precisou de uma. Você está entendendo? Ah, irmão, plano B é falta de fé. Só se for para vocês aí. Para mim, não. Para mim, não. Plano B é estratégia. Plano B é fé. Plano B é ser inteligente. Você está entendendo? Nós precisamos de planejamento. Nós precisamos de projeto. Nós precisamos de sonho. Olha o que José passou através dos seus sonhos. Lá vem um sonhador, lá vem um bobão, lá vem um Zé Ruela. É assim que os irmãos tratavam ele. Mas mesmo assim ele foi lá. Você acha que José não teve vontade? Cara, é isso que me deixa mais impressionante. As pessoas acham que José não teve vontade de matar os irmãos dele. Eu acho que ele teve vontade de matar os irmãos dele, mas não matou. Mas não matou, cara. Você acha que Davi não teve vontade de dar uns peterecos nos irmãos dele? Claro que deu vontade, cara. É ser humano. Mas não bateu. Não foi assim. Pelo contrário, abençoou de uma forma grandiosa.
Só que foi de uma forma inteligente. Eu vou lutar contra esse gigante, só que a minha luta não vai ser física. A nossa luta contra o diabo, meu irmão, ela não é física. Nossa luta contra o diabo, ela é espiritual. Ela é Amém. espiritual, cara. Ela é espiritual. Precisamos de inteligência. E outra coisa, não sejam super-heróis. Não queiram ser super-heróis. No dia que você quiser ser super-herói, você não precisa ser crente. Basta você comprar uma cueca e colocar por cima das calças. Aí você vai ser super-homem. Você tá entendendo? Não precisa você nem ser crente. Porque as pessoas acham que é isso, Rodrigo. Acham que é super-herói, quer enfrentar coisa que você sabe que é para você correr. Sabe que olha o que. Lembra José na casa de Potifar? O que ele fez quando a mulher veio sacanear ele? Ele saiu correndo, cara. E é assim que nós temos que ser. É sair correndo. Precisamos sair correndo de várias situações. Não queira enfrentar, gente, principalmente sem base bíblica, principalmente sem orar a Deus. Principalmente sem orar a Deus. Está cheio de gente quebrando a cara porque tomam decisões, vão enfrentar coisas que não é para enfrentar. Sabe? Precisamos ter inteligência. Não queiram ser super-homens, gente. Por favor. Eu estou brincando assim, Rodrigo, porque essa semana eu recebi uma palavra. Duas palavras, né? Uma mulher falou assim para mim: nossa, minha menina, você é pastor? Eu falei: não, eu sou pastor. Mas você não tem cara de pastor. Eu falei: então me arruma uma, porque eu preciso. Rodrigo, a mulher virou para mim e falou assim: eu gostei de você. Gostei de você. Só por causa da forma de uma brincadeira que eu coloquei, eu falei: filho, eu não sabia que para ser pastor tinha que ter uma cara específica. Né? Até lembrei de você esse dia, falou assim: nossa, que pastor cara sério, né? Um negócio esquisito, não precisa ser tão sério, né? Mas vamos levar a vida no bom humor, vamos levar a vida de uma forma mais leve, porque é assim que Jesus faz conosco. Ele tira todo o fardo, nos dá uma leveza muito grande. E nós precisamos levar a vida assim. Amém. E a outra palavra foi exatamente essa, assim, ó: pastor tem que ser super-herói. Eu falei: então me compra uma cueca, tu coloca por cima das calças e tá valendo. Você tá entendendo? Então, vamos ser espirituais. Vamos ser naturais também, leve a coisa, olhe para os dois lados, mas nunca se esqueça, tenha motivação. Dentro da motivação, dentro da forma que você vai acreditar em Deus, existem algumas possibilidades que você precisa vencer e que nós precisamos vencer com as nossas oposições. Glória a Deus. As oposições. E nós precisamos ter exemplo. Nós precisamos ser exemplo. Eu não concordo com alguém que diz assim: ó, irmão, não olhe para mim porque eu não sou exemplo, eu sou um homem falho. Não, as pessoas precisam olhar para nós porque nós somos ministros da palavra de Deus, nós somos pastores que levam a palavra de Deus. As pessoas precisam olhar para nós. Eduardo, mas onde está na Bíblia? Apóstolo Paulo: ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Exatamente. Paulo, nós precisamos ser exemplos para as pessoas. Tanto no individual, falando de Paulo como imitador, como coletivo. O próprio Paulo falando da igreja de Tessalônica, quando fala: ó, vocês de Tessalônica são um exemplo para Caia e para Macedônia, ou seja, tanto por de dentro como por de fora. Então nós precisamos ser exemplos para as pessoas. As pessoas nos olhar, não é olhar nós como super-herói, mas é olhar e falar assim: ó, o cara é assim, dá para você ouvir uma palavra dele, dá para você ir lá pedir oração para ele, sabe? Ser exemplo de pessoa. Pessoa que leva a palavra de Deus adiante, pessoa que tem uma palavra de fé, pastores que têm uma palavra de esperança. Eu volto, Rodrigo, eu não sei qual é o nosso tempo aí, mas já estou terminando, tá? Falta 5 minutos. Eu volto a frisar o seguinte, irmãos: não perca tempo com notícias ruins, porque notícia ruim tá tudo quanto é canto aí. Não fica depressivo assistindo Datena, não, gente. Pelo amor de Deus. Porque aqui, você assiste Datena, você fica depressivo, ele consegue deixar a notícia pior do que já é. Então, não perca tempo, gente. Não perca tempo. Outra coisa, eu não estou falando para você ficar lendo Bíblia 24 horas, para você orar 24 horas. Não é isso. Não é isso. Por favor, gente. Por favor. Mas ao invés de perder tempo com essas besteiras, por favor, vão ler uma palavra, vão orar, vão fazer o culto infantil, vão fazer. As crianças precisam do culto infantil como mais do que nunca, sabe? Então precisa. A minha filha minha filha tem 4 anos, acabou de fazer uma live, ela fala: vou fazer uma live, 4 anos de idade. Chega e espanta. Então, é assim. Então as crianças precisam de nós hoje, muito mais diante dessa quarentena que nós estamos passando aí. Amém? Amém. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. E os irmãos aí, Deus abençoe a cada um. Amém. É tremendo isso que você falou aí, você trouxe dentro dessa palavra, porque sermos exemplo não é arrogância, né? Muitos entendem ou muitos levam como se fosse eu chamar essa responsa, igual Paulo chamou, falar assim:
Vem comigo, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Isso não é arrogância. Isso é você ser habilitado para ser quem você é. Né? Nós fomos habilitados. Eu disse aqui esses dias, eu não me lembro para quem numa live aqui, que você procura um advogado, você não questiona o que ele fala. Você ouve o que ele fala, porque ele tem o melhor projeto lá, a melhor maneira de você agir naquela causa. Você vai no dentista, você não fala para o dentista, não, faz assim, faz assado. Pelo contrário, você fica calado porque ele sabe o que ele vai fazer. Né? Daí eu até brinquei, falei, lá na igreja a gente tem um faixa preta de jiu-jitsu lá, que dava aula pra gente. Eu falo, isso que eu tô falando pra você, eu ministrei num culto, hein? Eu falei assim, ninguém chega pro Vinícius aí, que é faixa preta, e vai querer ensinar ele, dar um golpe, que vai apanhar, vai doer. Agora, nós que somos ministros, somos questionados todo o tempo. Então, meu irmão, desculpa, respeita, eu falei bem assim, respeita a minha faixa. Claro. Porque nós fomos habilitados, e habilitados não foi pelo homem, nós fomos habilitados por Deus para estar onde estamos. Exato. Então, isso não é arrogância, gente. Isso não é arrogância, não. Isso é reconhecer o propósito, reconhecer o chamado, reconhecer o tamanho da responsabilidade, não é, do que a gente, por trás disso tudo, ou na frente, ou de todos os lados, existe um peso e uma responsabilidade muito grande sobre nós. Então, nós estamos aqui, quando a gente lança uma palavra, quando a gente ora, quando a gente, mesmo não tendo cara, às vezes, mas nós estamos fazendo nós estamos fazendo em nome de Deus. Então, como Davi foi, em nome de Deus. Né? Então, fale de mim. Mas quando eu vou em nome de Deus, meu irmão, sai da frente. Amém. É verdade. É isso mesmo. Amém. É isso mesmo. E para terminar, os irmãos aí que muitas vezes, irmão, não fica preocupado com fofoqueiro, não. Não fica preocupado com fofoqueiro de igreja, não, porque primeiro que eu não olho para fofoqueiro sair da igreja, porque essa raça não sai. Então, se sair, vem outro. E outra coisa, como diz o pastor Cláudio Duarte, propaganda é a alma do negócio. Pode falar de você. Fale mesmo, acabou. Não tem problema. É isso aí. Du, mais uma vez, obrigado. Eu que te agradeço, cara. Mais uma vez, obrigado. A gente pensa que o tempo não vai dar, que falta tempo sempre, né? Exato, exato. A gente essa semana aí vamos voltar a fazer. Eu fiquei algumas semanas fora aí com a live, mas vou voltar, depois a gente conversa mais uma vez e convidar todos que estão aí online conosco, em nome de Jesus. Isso, amém. Pessoal, esse aqui é um grande amigo, já disse aqui, gosto de deixar sempre gravado. O Du é referência para mim, o Du tem culpa na minha estrada pastoral. É bom, é bom. Eu amo a sua vida, amo a sua casa, e peço suas orações sobre mim aí, porque eu sei que são orações verdadeiras. Amém. Sempre. Amo a vida de vocês aí. Obrigado, querido. Continua orando por Londrina, Paraná, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, tamo junto. Deus te abençoe, Du. Fica na paz. Amém, Digão. Paz. Deus abençoe a todos. Pessoal, esse aqui é o Quarentena Hope. Estamos terminando mais um dia. Amanhã tem mais às 21 horas. Amanhã eu quero convidar você para estar aqui amanhã às 21 horas, perdão, porque vai ser bem, bem legal, vai ser algo diferente. Amanhã eu vou ter um casal de amigos aqui nessa live, e vai estar eu e a minha esposa, Jaqueline, e esse casal de amigos, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre alimentação, né? Eles têm uma vida sobre a alimentação, que eles entendem muito de alimentos, do que a gente deve comer, do que a gente não deve, por que disso, por que daquilo, e é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então eu quero te convidar para amanhã às 21 horas, eu estou com 22 na cabeça hoje, às 21 horas amanhã, quarta-feira, você está aqui com a gente nessa live, porque amanhã vai ser um bate-papo bem legal aí sobre alimentação, né? Você é o que você come. Então fica a dica aí. Obrigado mais uma vez. Essa live fica salva aí no meu Instagram, no IGTV, como todas as outras, e também vai subir para o meu canal do YouTube. Então logo, logo você pode assistir lá no YouTube também. Segue aí as minhas mídias sociais, Rodrigo Campos 07 no Instagram, Rodrigo Campos Adorador no Facebook, canal do YouTube Gospel Clip TV, e também agora o canal do YouTube Rodrigo Campos.
Tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe vocês todos, Pastor Cleiton, Verinha, todos que passaram por aqui. Amanhã tem mais às 21 horas, Quarentena Hope. A gente está aqui para te trazer paz, esperança, palavra e Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.